Pessoal, boa tarde. Rodrigo Zampoli Pereira, advogado, certo? Hoje é 11 de setembro de 2024, certo? E eu vou compartilhar com vocês aqui mais uma experiência profissional. E essa experiência começou em 2006. Em 2006, um cliente me procurou, certo? Que ia... Me equivoquei, não foi 2006 que ele me procurou, não. Vamos lá, recapitulando, certo? Em 2006, um cliente, tá, ficou sabendo que ia passar a energia elétrica na fazenda dele, de um determinado estado, tá? Era um programa do governo chamado Luz para Todos, certo? Então, eu não me recordo agora aqui se esse programa ia demorar de 3 a 5 anos para ser executado, tá? Mas o dono da fazenda, ele tinha a possibilidade, caso ele comprasse os materiais, a concessionária de energia elétrica fornecia a mão de obra, certo? E depois, 2 anos depois, pagava o proprietário da fazenda, correto? Muito bem. Então, quando ele ficou sabendo disso daí, eu não lembro agora se foi através de lei, se o pessoal da concessionária de energia foi atrás dele, mas o que aconteceu? Ele, em 2006, como a concessionária tinha o prazo de 3 a 5 anos para implantar, a concessionária falou assim para ele, ó, se você comprar os materiais, depois que tudo tiver aqui, eles passaram os materiais, tudo, a gente, em 45 dias, a energia elétrica está na sua fazenda, tá? Muito bem. Ele comprou os materiais, na época, isso em 2006, o investimento dele só em materiais, que era a competência dele aí, se não me falha a memória foi R$78 mil, em 2006, tá? E aí ele fez lá a concessionária, porque o que aconteceu? O governo federal na época pagou a concessionária, tá? O governo pagou, então a responsabilidade da implantação e do pagamento era da concessionária, não era do governo federal, tá? Muito bem, aí ele avisou lá, ele comprou os materiais, avisou a concessionária de energia elétrica, foram lá e implantaram. Aí fizeram toda a papelada, aí colocaram lá. Eu lembro que, isso em 2006, que a concessionária tinha um prazo para pagar esses R$78 mil em 2006, até dezembro de 2008. Isso eu lembro muito bem. Não pagaram, tá? Não pagaram. Aí deu 2009, não pagaram. 2010, não pagaram. E aí foi 2009, ou começo de 2010, ele me procurou, tá? Ele me procurou, explicou a situação, mostrou toda a papelada, com papel timbrado da empresa, tudo assinado, né? Como se fosse uma confissão de dívida da empresa, falando, ó, isso em 2010, eles falaram que ia pagar até dezembro de 2008, tá? Ele mostrou, na hora já me veio aqui uma luz, eu falei para ele, ó, vamos fazer uma notificação judicial. A notificação hoje, atualmente, no atual Código de Processo Civil, está lá no artigo 726 do Código de Processo Civil, tá? Falei, vamos fazer uma notificação, tá? E vamos mandar para a empresa. Muito bem, fizemos, ele concordou, foi para o juiz despachou, o juiz ou juíza, né? E intimaram eles lá, eu não lembro qual foi o prazo que a gente deu, não lembro se foi 15 dias ou 30 dias para pagar, senão ia acionar o Poder Judiciário. Eles não pagaram, tá? Muito bem. O que aconteceu? Antes de acionar a justiça, porque a notificação judicial, ela bate lá na parte contrária e para ali. Não é um processo judicial, é através da justiça, mas para ali, tá? Ou seja, você vai avisar para a pessoa, no caso aqui pessoa jurídica, né? Você vai avisar para a empresa, lá para os gestores, para o presidente, seja lá quem for, falou, ó, se não pagar, vocês vão ter problema no Poder Judiciário. Muito bem. Antes de fazer isso daí, me veio uma outra luz, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos acionar a Presidência da República, tá? Nós acionamos o Presidente da República na época, isso em 2010, 2011, acionamos.
O presidente da República nos respondeu, a assessoria dele nos respondeu com papel timbrado da presidência da República, tudo, falando, ó, nós mandamos para o ministro competente, era o ministro das Minas e Energia. Falou, ó, dá um prazo de 60 dias aí, vocês verificam com eles lá, e foi pelo correio, Sedex, com a R e tudo mais. Verifica com eles lá o que está acontecendo, tá? Então o presidente mandou para o ministro competente e nos respondeu. Muito bem. Aí deu 60 dias, deu 90 dias, o ministro da Minas e Energia da época não respondeu, não falou nada, ele falou, ó, não respondeu? Não. Manda outra carta lá, mandamos, aguardamos, nada. Aí nós entramos na justiça. Muito bem. Entramos na justiça e aí, quando bateu para o juiz já alegou que ele era incompetente para julgar esse processo, tá? Incompetência relativa, não era incompetência absoluta, incompetência relativa o juiz não pode decretar de ofício, súmula 33 do STJ, tá? E eu agravei para o tribunal, agravo de instrumento, e o tribunal reformou, mandou ficar na cidade que eu estou, certo? Processo tramitar aqui, muito bem. Aí esse processo rodou, o meu cliente saiu vencedor, saiu a sentença, que é quando a justiça bate o martelo, dizendo quem ganhou, quem perdeu, o meu cliente ganhou. A outra parte, a empresa recorreu, apelou para o tribunal, nisso o cliente me ligou, falou, Rodrigo, o que você pensa da gente ir para o tribunal fazer uma defesa chamada sustentação oral? Falei, vamos para lá, até em decorrência do valor da ação, porque aí conta juro, correção monetária e tudo mais, né? Falei, vamos para lá. Ele perguntou para mim quanto que era e tal, falei. E isso foi em 2015 que eu fui lá no tribunal, tá? Chegamos lá, graças a Deus deu tudo certo, fizemos a sustentação oral e ele saiu vencedor, tá? Aí o que aconteceu? Eu voltando aqui para minha cidade, né? Ele me liga, ó, o cliente esclarecido, dando luz para o advogado, né? Ajudando o advogado também no direito dele. Ele falou assim, porque o que aconteceu? A outra parte entrou com recurso para tentar levar o processo para Brasília, nos tribunais superiores em Brasília, né? Aí ele falou assim, o que você pensa da gente começar o cumprimento de sentença provisória? Eu falei, vamos. E na época o processo era tudo no papel ainda, não era nada eletrônico, tudo no papel, tá? Aí tá, nós fomos, aí eu pedi a certidão lá no tribunal, que o processo estava lá ainda, que eles estavam tentando levar a certidão do cumprimento de sentença provisório, né? Que precisa detalhar como é que está o processo. E aí veio essa certidão para mim, certo? E eu comecei aqui a fazer o que tinha que fazer, e aí a empresa, com a ordem do juiz aqui, da juíza, depositou o que era devido, já com juros e correção e tudo mais, né? Certo? Nisso aí, o que acontece? O meu cliente, eu avisei para ele, falou, ó, o dinheiro está na conta judicial. Avisei para ele, não, como é que faz para a gente sacar? Ele falou, ó, tem que dar uma garantia. Aí ele deu uma fazenda em garantia para o juiz liberar o dinheiro, certo? Ele deu uma fazenda. O juiz não liberou o dinheiro. Isso a gente atravessando petição, solicitando para liberar e tudo mais, que o processo estava seguro, o processo estava com garantia, né? Muito bem. E o valor da fazenda excepcionalmente superior ao valor que ele tinha para receber, né? Cobria nem sei quantas vezes. Mas a justiça não liberou o dinheiro. Muito bem. O que aconteceu? Aí manda petição para lá, manda petição para cá, manda petição para lá, tá lá as petições. Aí aconteceu um entreveiro na vida do cliente e o cliente falou, ó, agora eu estou precisando do dinheiro. Como é que faz para a gente levantar esse dinheiro? Falou, ó, o que eu posso fazer, entendeu? É despachar com o juiz, né? Cheguei lá, fui despachar com o juiz. Fui despachar com o juiz expliquei a situação para ele, falou, ó, eu sei, falou, só que tem uma fila de processo aqui. Eu falei, doutor, mas o meu cliente é idoso. Ele falou, eu sei, mas tem uma fila de processo de idosos aqui também. Eu falei, doutor, tem como o senhor me dar uma data para eu avisar o cliente? Ele falou, não tem, tá na fila, a hora que chegar aqui vou despachar.
Cheguei, comentei isso com o cliente, e ele falou, e agora? Falou, olha, agora só tem um jeito, porque o que acontece aí? O processo estava parado. E, pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, para cada ato judicial, quando cabe recurso, só cabe um recurso, quando cabe, tá? E nesse caso aí, o processo estava parado com uma decisão para ver se liberava o dinheiro ou não, certo? E não andava o processo. Aí como é que você faz para você debelar a omissão, acabar com essa omissão? Aí que eu digo, eu tinha estudado a doutrina, eu não tinha estudado ela inteira. Hoje eu já estudei ela inteira, do constitucionalista chamado Dr. Wandi Lamego Bullos, tá? Então, são 1446 páginas dessa doutrina. Eu demorei, vamos colocar assim, 4 anos para finalizar esse estudo. Só que antes de finalizar esse estudo, eu já tinha estudado e tinha alguma coisa na minha cabeça que eu tinha visto, eu não lembrava onde, mas estava aí. Que para você debelar a omissão, você tem que impetrar o mandado de segurança. Porque não cabia ali agravo de instrumento, não cabia apelação, não cabia nada. E o mandado de segurança não é um recurso pela doutrina constitucional. O mandado de segurança é uma ação, entendeu? Então você já vai direto no tribunal para debelar a sua omissão. E eu fiz isso, entendeu? Só que você tem que tomar cuidado que o mandado de segurança tem prazo decadencial de 120 dias. Começa a contar e não tem interrupção. No sábado, domingo, feriado, não interrompe mandado de segurança. O prazo é decadencial. Perdeu o prazo, já era. Um abraço pro gaiteiro. Entendeu? Então aí o que acontece? Eu fiz o mandado de segurança, falei isso pro cliente, você faz? Falei, faço. Mandei pro tribunal. O tribunal, na época, negou a liminar, mas solicitou informações ao magistrado, tá? E solicitou informações, aí o processo andou. Aí o processo andou, entendeu? O processo andou, e aí o que aconteceu? Só que o magistrado, o juiz, negou liberar o dinheiro. Ele negou liberar o dinheiro, mas ele deu uma decisão interlocutória. Aí o que aconteceu? Agravo de instrumento para o tribunal. O tribunal negou também, entendeu? O tribunal negou, só que aí o processo foi andando. O mandado de segurança deu movimento ao processo e o meu cliente recebeu rapidamente até. Se não tivesse impetrado o mandado de segurança, certo? Estava lá parado. Não por falta de capricho da justiça, não é nada disso. É porque realmente o excesso de trabalho. É até compreensível, humanamente compreensível, eu compreendo. Entendeu? É aquilo que eu digo, né? Isso aí eu aprendi com o Dr. Rafael Pinot Freire, do Advocacia Explicada, ou é o contrário, Rafael Freire Pinot, entendeu? Você tem que ser especialista no seu processo. E aí agora eu digo de novo, a questão do advogado saber de tudo. Ele tem que ter noção de tudo. Sabe por quê? Porque essa ação, tá, em tese, seria uma simples ação de cobrança. Entendeu? Então, o que essa ação me ensinou? Que não existe, na minha opinião, não existe ação simples. Entendeu? Não tem ação simples. Existem, sim, ações que podem parecer simples, mas dependendo do andar da carruagem vai se tornando complexa. E essa foi uma das ações. E foi através do estudo do direito constitucional que me veio essa luz, tá? E o Dr. Wandi Lamego Bullos, tá? Eu não sei se eu estou falando o nome dele correto, se não for dessa forma, eu já peço desculpas a ele, mas ele fala, quem só sabe direito constitucional, nem direito constitucional sabe, entendeu? Então ele fala que você tem que transitar, você tem que ser um profissional polivalente, transitar em várias áreas, tá? Onde que eu vi isso que ele falou? Abre aspas, fecha aspas, que ele falou isso daí. Não sei se o nome correto é Wikipedia ou Wikipédia, entendeu? É só puxar o nome dele lá, vocês vão ver isso daí que ele fala, né? O que
quem só sabe direito constitucional, nem direito constitucional sabe. Então, você tem que transitar em várias áreas. E de uma ação de cobrança, quando você vai imaginar que você vai ter que impetrar mandado de segurança? E é direto no tribunal, porque a autoridade coatora era o juiz aqui, da minha cidade, entendeu? Então é isso. Então eu quero compartilhar essa experiência profissional, porque é isso. Quando você está numa situação que não tem para onde recorrer o recurso, porque, como dito anteriormente, o recurso, entendeu? Só pela legislação, princípio da unirrecorribilidade recursal. Para toda decisão judicial, só cabe um recurso. Só que o mandado de segurança não é recurso, é ação. E está na doutrina, doutrina são os livros, né? Tá nos livros do direito constitucional, tá? Então foi aí. Isso estava gravado na minha mente, uma coisa que eu tinha estudado há 10 anos atrás, entendeu? E usei no caso desse cliente. Eu não lembrava onde que eu tinha estudado. Hoje eu lembrei, porque a hora que eu terminei de estudar o direito constitucional inteiro, essa doutrina, esse livro, aí deu tudo certo, entendeu? Aí eu lembrei. Então é isso, tá? Então aí, mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção e eu acredito que esses vídeos estão agregando valor tanto na vida dos advogados, advogadas, né, para quem não é da área do direito, público em geral, entendeu? É isso. A gente vai passando aquilo que a gente tem competência, difundindo conhecimento, porque muita gente na internet já me ajudou também, entendeu? Com seus vídeos, não só da área do direito, outras áreas também, mas da área do direito também, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Um abraço, tá? Tchau.